tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula de sustentabilidade. Olha que legal! Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais e estaremos junto aqui, né, nesse momento agora de estudos, para a gente conversar um pouquinho, né, bater um papo, falar de um assunto que a gente já viu na aula anterior, né, a gente vai dar continuidade, certo, a ele, um assunto muito importante fazer essa reflexão, né, aí do papel da mulher, da agricultora, né, essa mulher que trabalha no campo, e a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre essa luta, os direitos dessa mulher. Bom, mas antes, né, da gente começar o tema da nossa aula, eu quero dizer que eu estou muito bem acompanhada, né? Eu conto aqui com a presença de Everton, né? Everton, seja bem-vindo. Ele está fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, certo? A gente conta também aqui com a galera massa da produção. Vanessa, minha xará, Cleiton também, ó. Um beijo grande para vocês, galera. Nos apoia aqui, deixa essa aula aqui bem produzida, uma galera massa. E junto comigo, olha só quem tá, professora lindíssima, maravilhosa, que é também professora de vocês, de ciências. Olha só. Eu pensei, gente, que ela ia apresentar para vocês rostinho lindo, né? Professora linda, não sei o quê. Não, mas não, ó, galera. Sou eu aqui e é tudo mentira, viu, essa produção? Ixi, Maria, Cleitinho, misericórdia, rapaz. Olha ele fazendo coração pra mim. Cleitinho e Vanessa, bacana demais essa galera aqui, viu? Olha só, vamos começar essa aula aí, né, falando da mulher campesina, né, da luta toda que envolve, né, essa mulher campesina. E também, gente, aproveitem para quem não tem aí do aplicativo, né, professora Vanessa? Exatamente. Baixar isso, Cleitinho puder jogar o QR Code aí pra gente, né, para os meninos ficarem, olha aí, aqui, ó, tá vendo? Pronto, gente, então apontem o celular de vocês para esse QR Code aí, que você já vai cair direitinho lá no aplicativo, tá certo? Baixa esse aplicativo. Todos os estudantes da rede não gastam nada para assistir às aulas e para participar aqui com a gente no chat, tá bom? Então, vamos embora, professor. Exatamente, o recado foi dado, interage aí com a gente que é muito importante, né? E aí a gente vai iniciar aqui o tema da nossa aula, que é muito importante, né? Falar do papel da mulher dentro da sociedade, né? De empoderar, né? O empoderamento feminino, que a gente fala muito hoje em dia, né? Na atualidade, e olhar também, né? Essa mulher do campo, certo? Que precisa, né? Ter esse olhar mais sensível para as lutas, né, as causas dessas mulheres. Então, hoje, na aula, a gente vai ter uma aula bem diversificada. A gente vai aqui trabalhar algumas charges, fazer reflexão, vai ter um vídeo bem legal aqui também para a gente assistir. Então, vamos lá junto com a gente, né, professora Carol? Vamos embora. Então, para iniciar, a gente vai falar aí, né, olhar essa charge que diz o seguinte, né? A mãe ali, toda ocupada ali lavando a louça e fala assim, filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável, né? A salada no prato ali da criança que está sentado fazendo a refeição e ao lado, essa mesma criança olhando ali, um senhor, né? Colocando agrotóxicos na horta, né? E aí, professora Carol, será que esses agrotóxicos deixam a nossa salada mais saudável? Minha gente, de jeito nenhum, né? E olha como essa charge é importante, né? Não precisa nem falar muita coisa, né? A gente observando ela. Então, o menino está sentadinho na mesa, né? Comendo a saladinha que a mãe colocou para ele, tá? E temos aí ele olhando pela janela e vendo um cara lá fora todo equipado, né, com máscara, né, e tudo mais, com macacão, né, todo equipado, botando o que para fora daquele aparelho ali? Veneno, né, porque agrotóxico é veneno, né, veneno puro. Por isso que ele tá todo, né, cheio de equipamento ali para protegê-lo. Então imagina
o cara tá se protegendo. Imagina o que aquele agrotóxico não faz com o nosso alimento, né, gente? E até o produto, né, que ele está tirando ali dentro de um recipiente atrás nas costas, Isso. tem até um símbolo ali da caveira, né, O para dizer que símbolo da caveira, que é já para dizer que é tóxico, né? Exatamente. É venenoso. Então, assim, como é que um produto que vem com um símbolo desse, né, e que faz com que a pessoa que seja responsável por colocar aquele agrotóxico ali tenha que utilizar equipamentos de proteção, como é que um produto desse pode ser bom, gente? Para depois a gente se alimentar dele. Até porque vocês sabem que todos os vegetais eles vão retirar do solo os nutrientes, água, para poder se desenvolver, né? Então, se esse agrotóxico cai lá no solo, o que vai também junto, né? O alimento daquele vegetal, para que ele se forme ali, ele puxa da terra. Se o agrotóxico está no solo, então, já viu, né? Fora o que fica na superfície, né, do alimento, né, professora? Exatamente. E mesmo que a gente lave, né, professora Carol, esse alimento não sai completamente esses produtos químicos que são colocados muitas vezes nessa comida que chega até a nossa casa, né? E por isso a importância da gente estar trabalhando aqui a agroecologia, né? Porque a agroecologia é um movimento que traz, né, essa perspectiva mais equilibrada com o meio ambiente, né, que vai muito além também da questão da produção agrícola. Tem o trabalho lá da produção orgânica, mais saudável, né, sem o uso de agrotóxicos, mas, né, a gente pensar para além disso. E o que é pensar para além disso, né? É pensar na cultura, né? Nos saberes dessas mulheres que estão ali no campo, por exemplo, pensar em valores éticos, pensar em solidariedade, né? Então, em justiça social. Então, por isso que a agroecologia vai além, né, de uma questão de produção agrícola, né? É um movimento que está, perpassa, né, pela questão ambiental, mas que também pensa no ser humano, certo? Então aí a gente vê, né, o que é que podemos refletir a partir da leitura da charge, e aí a gente já fez, né, várias observações, várias reflexões aqui, e a gente vendo aí, né, essa moça com uma bancada, né, cheia aí de diversidade de frutas, legumes, né, verduras. E é importante, né, gente, a gente ter essa diversidade, ter cada vez mais o acesso, né, a alimentos saudáveis. E quando a gente está falando de alimentação saudável, agroecologia, também vai a luta aí da questão da soberania alimentar, né, da segurança alimentar. Porque muitas vezes também esse alimento mais orgânico, vamos dizer assim, ele talvez seja, às vezes, né, um pouco mais caro. E aí, nesse movimento da agroecologia, pensa também, né, nesse acesso desse alimento mais saudável às pessoas que têm baixa renda, por exemplo. Então, a agroecologia vem para transformar, né, para modificar toda essa lógica aí que a gente está dentro do sistema capitalista e pensar, né, nessa questão da soberania, do poder de ter acesso, né, à alimentação saudável, que todos possam ter acesso a um alimento de qualidade, certo? Que ter alimentação saudável, boa, é um direito nosso, não é isso mesmo? Então, vamos lá aqui, seguindo, né? Então, vejam aí, a agroecologia muda a relação do ser humano com a natureza, né? Foi o que a gente veio trabalhando nas aulas, né, que a gente está falando de agroecologia, né, agricultura familiar. Ela não só visa a técnica de produção, né, muda toda essa lógica de pensar que a gente está desconectado com a natureza, que não somos natureza, nós seres humanos somos natureza, né? Precisamos da natureza, fazemos parte dela. Então, a agroecologia vem para revolucionar mesmo e mudar esse olhar, né, de desconexão, como se a natureza fosse uma coisa e a gente fosse outra coisa, né? Mas não, a gente precisa caminhar em harmonia, né? Porque afinal de contas somos também, né?
Existem minerais que vocês encontram, né, nos ecossistemas, tudo também tem dentro do nosso organismo, não é isso, Carol? Exatamente. E então, essa questão que a professora Vanessa falou agora é muito legal, né? Dela dizer que existem minerais que nós encontramos na natureza que também fazem parte do nosso organismo, né? Para você ver como a gente está conectado, né? Não existe essa separação entre o ser humano e a natureza. Nós somos natureza, como a professora Vanessa disse. Todos os seres vivos, todos os recursos naturais, nós temos em comum vários elementos químicos, gente. O nosso corpo é pura química também, tá? Então, é importante essa relação que a agroecologia traz, né? Entre a pessoa e a natureza, né? A gente começa a olhar diferente para uma agricultura, por exemplo, né? Quando você pega a agricultura propriamente dita, né, como ela é realizada hoje, e o modo de produção dentro de uma agrofloresta é completamente diferente, né? Não se utiliza agrotóxicos, né? Se utiliza o quê? De meios naturais, né? Plantas que vão ter algumas propriedades ali que vão ajudar a combater pragas. Também vai haver essa ciclagem natural dos nutrientes, né? Porque diferentes plantas ali convivendo em harmonia também vão devolver ao solo nutrientes, né? Então não precisa ser colocado fertilizantes, tá certo? Então tudo isso aí traz essa questão à tona, né? Dentro desse conceito aí de agroecologia, que é super importante. Muito importante mesmo, né? Muito importante a gente se reconectar com o que nós somos, que é ser naturais da natureza, certo? Então vamos refletir mais aqui, né? Então, não é somente a técnica, né, de produção agrícola, a agroecologia, mas é também, olha aí, nós fazemos parte da natureza, o que a gente estava falando, e mudar a nossa forma de viver, né? Isso mesmo, porque também, né, além dessa questão aí, dessa agricultura convencional, desse modelo que a gente vive hoje em dia, além de estar desconectado, né, com a natureza, muitas vezes a gente está ali desmatando, desgastando o solo, poluindo, né, rios, mares, a nossa atmosfera. Então, é necessário que a gente mude essa forma de viver, conviver dentro do planeta Terra. Bom, então aí, vejam só, você sabia que há uma grande diferença entre produtos orgânicos e produtos agroecológicos? Eu já dei um pouquinho de spoiler, viu, professora Carol, no início da aula, mas vamos aqui ver o conceito. Veja, o que define um alimento orgânico é o modo de produção, a técnica que envolve todo o processo que se torna livre do uso de agrotóxicos, né, e fertilizantes químicos. A agroecologia vai além, né? Quando a gente disse aqui que é um movimento que vai além da questão da produção agrícola, porque quando a gente fala em produção orgânica, alimento orgânico, está focado ali naquela produção agrícola mesmo orgânica. É uma produção agrícola, mas que visa não utilizar, né, esses agrotóxicos e esses fertilizantes, que também, né, mexem com toda a química do solo, né, professora? Exatamente. Mas a agroecologia é uma coisa muito além, porque é praticamente um ecossistema todo ali, né? E autossustentável, né? Exatamente. Que não precisa de nada disso. Desculpa interromper, viu, professora? Não, pode interromper a hora que quiser. Sempre soma aqui na nossa aula. Então, é justamente isso, né? Não só essa técnica agrícola, né, que é sustentável, a orgânica, porém a agroecologia pensa em valores sociais também, né? Justiça social, toda essa questão que a gente falou anteriormente. Então agora a gente vai assistir um vídeo bem curtinho, né, para vocês aí verem uma mulher, né, camponesa, né, uma mulher, essa trabalhadora rural, que é daqui, né, do nosso estado de Pernambuco, ela falar um pouquinho como é esse movimento aí, né, essa importância do empoderamento feminino desse grupo, né, de trabalhadoras rurais. Vamos lá para o vídeo. Se nós não fizermos um trabalho onde cada sujeito tem seu papel e cada um dele pode potencializar os outros, não somos nada.
Não adianta eu estar aqui falando simplesmente do empoderamento da mulher se eu não estiver preocupado com o empoderamento do meu filho, da minha filha que está ali, criança, e que precisa também ser construído todo esse potencial. Do meu companheiro, que também está ali, que também é uma das vítimas de todo esse sistema, que muitas vezes nos divide, e não é bem assim. Então, nesse sentido, a gente percebe que quanto mais nós construirmos tudo isso junto, mais empoderado, mais reafirmado nós estamos nessa construção. Então é isso, eu acredito muito no potencial familiar, no potencial de parceria, no potencial de construção. Vivo aplaudindo de pé a força em cada guerreira. Ela que é a coluna dessa gente brasileira no meio urbano ou rural. Ela é sempre especial empunhando sua bandeira. Pelas terras da Caatinga aprendeu a sustentar a família sem queixume, sem nunca desanimar. No mundo ser mãe e pai, e todo dia ela vai, sem jamais poder falhar. Há um poder sem tamanho presente em cada mulher, pois ela tem a bravura de enfrentar o que vier nesse poder concebido. Toda mulher, não duvido, pode ser o que quiser. E que palavras eu uso para as mulheres do sertão, que em plena zona rural, com a seca que assola o chão, ainda trazem grandeza, sendo uma fortaleza que nunca foge à missão. Ah, que grande é essa mulher, mãe ou o que quer que seja, traz beleza em sua alma, mesmo enfrentando a peleja, com amor no coração, toda a admiração para a mulher sertaneja. Vem cá, você tem que aparecer também. Vou ficar lá pra você aparecer também. Legal, vai lá. 1, 2, 3 e... Você tá fazendo essa... Pois é, né, Se nós não... Opa! Pois é, né, gente? E a gente acabou de ver aí o vídeo, a importância, né, da gente unir forças, né, pela luta dessas mulheres, porque também a gente precisa, né, do apoio dos homens, né? A gente precisa caminhar junto. A gente sabe que somos diferentes, né, homem e mulher, porém em direitos não, em capacidade não. E quando a gente está falando dessa autonomia, né, da mulher, empoderamento, a gente está falando de uma consciência coletiva, né, para que exista um desenvolvimento de uma justiça social, né? Que essa sociedade nossa seja mais igualitária, né? Que a gente combata a violência, que a gente abrace a causa, né? Da questão aí das mulheres, né? Esse ato, né? De dar poder a si. Veja, uma mulher que é empoderada, que reconhece o seu poder, né? A sua potencialidade, ela é capaz de transformar a sua vida e o meio, né, onde ela está. Então, por isso que é importante, eu quis trazer, né, a fala dessa mulher aí, que luta, né, pelos direitos dela e de outras mulheres, certo? E também essa poesia, né, que retrata justamente essa questão da gente olhar, refletir sobre a mulher do campo, né? Não só na cidade, né? Como a gente ouve, escuta, discute, né? Sobre essa questão, como também esse feminismo que vem do campo, né? Isso mesmo, Carol? Pois é, vou aproveitar aqui para... A professora Vanessa estava falando, né? Que não há diferença, né? A gente sabe que há uma certa diferença de homem e mulher, mas, assim... Biológica, né? Exatamente. Biológica. Como eu sou professora de ciências, de biologia, né, gente? Então, eu quero reafirmar aqui que a diferença é biológica mesmo, né? Morfológica, né? Ou seja, na aparência e também na fisiologia do corpo em determinados processos dentro do nosso corpo. Mas cada ser humano, ele pode... Se evoluir, né, com as suas experiências e, por que não, a mulher não está de igual para igual com os homens, né? Por que que o homem tem que ser soberano em todas as
as esferas, não é? Não existe isso, tá? Então, não existe maior inteligência em um ou em outro, não. Mas cada ser humano pode aproveitar aí, dependendo da vida que ele quer, dependendo se a gente é uma pessoa que quer crescer, né, professora Vanessa, que quer estudar, quer alcançar determinados objetivos na vida, só depende de você, depende do indivíduo. Então, não existe essa diferença entre homem e mulher, tá, gente? Só na sociedade que ainda não tem consciência, né? Graças a Deus, muitas pessoas já estão acordando, né, para essa questão toda. Mas é uma questão de tempo, se Deus quiser, isso é só uma questão de tempo, né, para que toda a sociedade abra os olhos para isso e passe a respeitar e a olhar a mulher com outros olhos, porque nós somos guerreiras e fortes, com certeza. Demais, né? Com certeza. É importante a gente refletir sobre isso e saber que a mulher tem essa potencialidade, né? Toda essa desigualdade, ela não vem da nossa incapacidade, vem de um sistema, né, patriarcal, machista, né, que colocou a mulher num lugar, né, de ser submissa, né, de fazer trabalhos secundários. É uma herança, né, histórica. Uma herança histórica, exatamente, né? Só que o lugar de mulher é onde ela quiser estar, exatamente, não é isso? Exatamente. Estamos aqui para falar, né, e dizer o quanto a gente é capaz, o quanto a gente tem esse poder, né, de conduzir a nossa vida, de ser líderes, né, de ser políticos, por exemplo, né, o quanto a gente fala a importância da representatividade feminina na nossa política, né, para trazer pautas femininas, né, tantas coisas aqui que a gente pode se debruçar, não é mesmo? Bom, mas aí vejam aqui, a luta pelos direitos das mulheres no campo, né? A valorização e o reconhecimento da mulher, tanto no campo do trabalho, né, como nos espaços de construção política, o que a gente estava falando. Igualdade de oportunidades, a gente também conversou um pouquinho sobre isso, o combate à violência e o machismo na sociedade, certo? E aí tem um movimento, né, muito interessante e importante, que é a Marcha das Margaridas, né, que é um movimento aí que brota, né, desse lugar aí do campo e denuncia os fatores políticos, sociais, culturais e econômicos que determinam as situações de fome, pobreza, violência, em que várias mulheres, né, várias trabalhadoras rurais vivem, né? Infelizmente, a gente sabe que ainda existem, né, esses fatores aí que deixam que as mulheres muitas vezes passam, né, de pobreza, fome, violência. Se a gente fala que existe nas cidades, né, nas áreas urbanas, imagina no campo, né, onde muitas vezes o acesso a por exemplo, a uma saúde, né, muitas vezes ela tem que andar quilômetros para conseguir um posto de saúde, acesso a uma delegacia, né, muitas vezes até o acesso à comunicação, telefonia, internet, né, não tem acesso ali. Então, tudo isso dificulta ainda mais a mulher que está no campo, né? Bom, e aí a gente segue aqui, olha, as margaridas lutam, veja, por um desenvolvimento sustentável. Olha aí a questão da sustentabilidade, a importância, né, dessa questão da gente olhar fatores ambientais, fatores econômicos, fatores sociais, certo? Com democracia, né? Democracia aí que é esse poder, né? Dá o poder para o povo, dá voz ao povo, né? De justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Tudo isso que a gente estava falando. Então, são as pautas, né, principais aí desse movimento das margaridas, ok? Então, veja, elas reivindicam no movimento, né, reforma agrária, que a gente já teve aulas, né, anteriores que a gente falou sobre essa redistribuição de terras, né, mais igualitárias, que é a questão aí da reforma agrária, que o movimento do MST, né, tem como pauta também. Então, esse movimento aí das marchas das margaridas lutam por isso, né, da diminuição do uso de agrotóxicos e, essencialmente, o combate aí à violência contra as mulheres, né? E aí, vejam, 2 cartazes aí que tratam, né, essa questão aí
de lutar pelo direito da mulher, né, do empoderamento. E aí, olha, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, que é o 15 de outubro, já está chegando, né, aí para a gente pensar que são dias de reflexões, de luta, né, e o dia aí 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate e Violência, né, contra a Mulher. E olha aí o que diz no cartaz: cultivar afetos e derrotar a violência. Por isso que a gente fala, né? A gente fala a importância de dar visibilidade a essa mulher, mas é importante a gente caminhar de mãos dadas, né? Porque juntos nessa luta, né? Não é que a gente queira, contra o homem, né? A gente precisa dar visibilidade à mulher, mas quer que o homem também, né, reconheça o valor e o papel da mulher dentro da sociedade. Não é isso mesmo, Carol? A gente não é contra o homem, pelo contrário, né? A gente é a favor do ser humano, não é? Independente do gênero, tá? Então, assim, eu queria reforçar aqui, né? A professora Vanessa mostrou esses 2 cartazes pra gente aí, com a data de 15 de outubro, né, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora Rural, e também esse de combate à violência contra a mulher em 25 de novembro. Gente, lembrando que essas datas, elas são datas, né, para reforçar todo um movimento, né, que deveria acontecer o ano inteiro dentro de nós, tá? Então, assim, esses movimentos são super importantes, né, ter um dia para celebrar, né, aquilo e assim, lembre-se, né, principalmente vocês mulheres, né, que todos os dias são os nossos dias, né, não só Dia Nacional da Mulher Trabalhadora Rural, Dia 8 né, de março, como do combate à violência contra a mulher, porque ninguém merece, né, passar por essa situação, nem deveria ter um dia para falar sobre essa história de combate à violência, né, gente? A violência não deveria existir, simplesmente, né? Pois é. Mas como ela existe, a gente tem que ter essa data aí tão importante para reforçar todos os anos, né? Essa luta toda, né? Essa luta é cotidiana, né? É diária. Tem esses dias aí para a gente ter um dia de reflexão e de pensar na luta, né? Mas diariamente é que a gente está aí, né? Como se diz, com a cara e a coragem, cada vez mais, né, se empoderando, né, de encontro com outras mulheres, com outros grupos, fazendo essa rede de apoio para que a gente possa se fortalecer, potencializar, né, e seguir empoderadas, certo? Então, veja só, é importante valorizar o papel da mulher, é uma maneira de contribuir para uma nova sociedade mais igualitária, democrática, solidária e as melhores, né, e melhores relações entre homens e mulheres. O que a gente estava falando, professora Carol reforçou ainda agora, né, já deu um spoilerzinho. E aí, veja, tem Dona Lia, né, Maria Ferreira de Lima Souza, né, que foi a primeira mulher, eu trouxe, né, essa referência aí, porque ela é a primeira mulher a assumir uma presidência e um cargo de liderança dentro de um sindicato de trabalhadores rurais, em Pernambuco, no nosso estado. Veja, na década de 80, um dia desse, né? E até a década de 80, os cargos só eram liderados por figuras masculinas. Vejam só, quantos anos, né, precisou aí para a gente ter uma mulher como líder sindical. Como deve ter sido difícil ela assumir esse cargo, né? A quantidade de coisa que ela não deve ter escutado, que ela não deve ter passado, de dificuldade, né? Em lidar também com os homens, né? Porque estavam super acostumados a ter só um homem como líder. E agora a gente vai ouvir uma mulher, como assim, né? Exato. É bem complicado isso aí, viu, gente? Mudar essa chavinha do dia para a noite. Essa mulher deve ter sido uma mulher guerreiríssima. Guerreira, né? E importante a gente destacar, né, o papel dela, né, a importância dela para essa luta, né, das trabalhadoras rurais. Bom, então vamos aqui, né, chegando já ao fim da nossa aula, e a gente deixa essa reflexão, né, por um Brasil cooperativo e solidário, né? A gente precisa de desenvolvimento e sustentabilidade, porque aí é que traz, né, essa cadeia, né, esse conjunto aí de produção justa,
limpa, né? Sem agrotóxicos e inclusiva, né? Inclusive para incluir as mulheres. É né? Isso verdade. mesmo, professora Carol. É Se verdade. despeça aí dos nossos queridos estudantes. Gente, que aula massa, né? Que reflexão gostosa aqui que a gente fez. Continuem ligadinhos, viu, nas próximas aulas. Beijo, até a próxima. Beijão, gente. Espero que todos e todas tenham gostado da aula. Vou ficando por aqui e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau.